Olá, alunos da primeira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, vou dar continuidade, na realidade iniciar as atividades de hoje. Vamos verificar o que nós temos para a aula de hoje. Esta é a aula de número 16, onde nós temos a nossa revisão e a avaliação. Então, vamos ao conteúdo da nossa aula de revisão. A gente começa falando sobre a população mundial, dinâmica e indicadores socioeconômicos. Esse conteúdo é muito importante para a prova de vocês, tá certo? Então fique atento e vamos lá. Olha só, a gente tem aqui, nós começamos a tratar desse assunto falando do quantitativo populacional, de quantos habitantes o nosso planeta tem, tá bom? O valor é aproximado, como vocês já sabem, 7,7 bilhões de pessoas, tá bom? Outro ponto importante é que a gente não... que eu falei para vocês que esse quantitativo populacional, ele não é igualmente distribuído por todo o território do nosso planeta, tá bom? Essa distribuição, ela não é homogênea, tá certo? Ela é bastante desigual, inclusive. E aí a gente viu como é que está essa concentração populacional, tá bom? Por continente. E aí eu apontei para vocês o seguinte, que o continente asiático é o que concentra maior quantitativo populacional. Nós temos na Ásia cerca de 4,1 bilhões de habitantes e isso representa 60% da população de todo o planeta. É muita gente vivendo no continente asiático, mais da metade da população do planeta. Em segundo lugar, um pouco distante do primeiro, claro, mas ainda assim em segundo, a gente tem a África. E aí a África tem um pouco mais de 1 bilhão de habitantes. Esse valor representa 14,9% da população do planeta. Nós temos o continente americano. E aí eu falei para vocês que aqui a gente está falando da América como um todo, tá certo? A gente está falando da América do Norte, América Central e da América do Sul. Tudo bem? Temos cerca de 934,3 milhões de habitantes. Isso representa 13,5% da população mundial. Temos o continente europeu, a Europa, com 749,6 milhões de habitantes, tudo bem? Isso representa 10,9% de toda a população do planeta. E por fim, o continente menos povoado, tá certo? O menos populoso, perdão, que é a Oceania, com cerca de 37,1 milhões de habitantes. Isso equivale a 0,5% da população mundial. E aí a gente tem aqui um gráfico, tá bom? Para a gente ilustrar aqui como é que se dá, como é que está distribuída essa população mundial pelos continentes. E o destaque que eu trago para vocês aqui é o continente asiático, tá certo? Que tem 4,1 bilhões de habitantes, conforme eu já falei, tudo bem? Outro ponto importante aqui é que nós temos dois países no continente asiático que são responsáveis por mais da metade dessa população, tá? Que é a Índia e a China, ambos com bem mais de 1 bilhão de habitantes. É muita gente, tudo bem? Vamos continuar? E professor, como é que a gente tem o crescimento da população mundial? Como é que ele se deu? Destaco aqui para vocês o seguinte, olha, esse crescimento, ele não foi igual em todos os momentos da nossa história, tá certo? Na realidade, durante quase toda a história da humanidade, o crescimento populacional ele foi bem lento, certo? Em decorrência de diversos fatores. E esse crescimento só começa a atingir um ritmo mais acelerado, principalmente no último século. E aqui a gente fez um recorte para o período pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ter um grande crescimento urbano, tá certo? E quais são os motivos, professor? Os motivos estão relacionados, dentre outras coisas, tá certo? Aos avanços na medicina que a gente vai ter e também os avanços no saneamento, que vai ajudar com que a população viva mais, tá certo? E isso vai fazer com que a gente consiga aumentar o quantitativo populacional de pessoas vivendo no nosso planeta, certo? Vamos continuar?
Outro ponto importante é que, na atualidade, o crescimento da população mundial ele vem diminuindo. E quando eu falo diminuindo, não é que a população mundial tenha parado de crescer, só não cresce no mesmo ritmo que crescia outrora, em outro momento, tá certo? E atualmente, a taxa de crescimento da população mundial, segundo a ONU, dado de 2020, é de 1,1%. Então, é a média de crescimento que a população mundial, de crescimento da população mundial neste momento, certo? Bem, a gente viu também como está se dando esse crescimento por continente, e aí eu destaquei para vocês o continente africano, que é o continente que mais vai crescer do ponto de vista populacional, segundo as projeções que nós temos, tá certo? Então, a África é o continente que vai ter o maior crescimento populacional nesses próximos anos que estão por vir, certo? Vamos continuar? Olha só. Outro ponto importante aqui é que os outros continentes, eles apresentam uma certa estabilidade no crescimento. É o caso da Ásia, que embora seja o mais populoso, cresce num ritmo mais estável, tá certo? A América do Norte também tem uma estabilidade no seu crescimento. A América Latina e o Caribe, que a gente vai chamar aqui de ALC, tudo bem? Cresce também de uma forma menos acelerada, bem mais estável. Já outros continentes, como a Europa e a Oceania, eles permanecem estáveis, mas tendendo para um crescimento já bastante lento, e em alguns países esse crescimento pode ser negativo, tá bom? Como é o caso de vários países europeus. Destaco para vocês a Itália. E aqui a gente tem, olha, uma projeçãozinha de quanto a população mundial ela vai crescer. Ela cresceu, e vai crescer dentro de um recorte temporal de 1950 até 2100. Destaco para vocês aqui o continente europeu, que tem uma média de crescimento de 1,2%, tá bom? Destaco também para vocês a América do Norte, com crescimento de 2,9%, a Ásia com crescimento de 3,4%, a América Latina, juntamente com o Caribe, 4,2%, a Oceania, 5,7%, e olha a África, 19,5%. Então, se a gente levar em consideração esse recorte aqui, 1950 a 2100, período que a população mais cresceu em um período de maior estabilidade, a gente vai ter uma média de crescimento populacional de 4,4%, tá bom? Bem, falamos também sobre os indicadores socioeconômicos, e aí eu disse para vocês que os indicadores socioeconômicos, eles servem para apontar as características básicas de desenvolvimento de uma dada sociedade. Então, basicamente, eles servem para a gente definir se uma sociedade está desenvolvida ou não, tá certo? Se ela tem um desenvolvimento socioeconômico ou não. Temos alguns indicadores aqui. Os principais são o PIB, que é o Produto Interno Bruto, tá bom? De um país, por exemplo. A renda per capita também pode ser utilizada como indicador socioeconômico. O IDH, o coeficiente de Gini, ou índice de Gini. A gente tem também o nível de desemprego, que a gente pode usar como indicador socioeconômico, e a gente tem a oferta de serviço público à população. Destaco para vocês o seguinte, olha, se a gente pegar um dado, por exemplo, um indicador como o PIB, ele pode dar se a gente pegar só ele pode dar transparecer uma realidade que não existe. Se a gente pegar, por exemplo, só o PIB do Brasil e analisar ele como indicador socioeconômico, a gente pode vir a crer que a população brasileira vive bem melhor do que realmente vive, tá bom? Por isso é essencial a gente utilizar indicadores socioeconômicos que levem em consideração mais aspectos ou várias variáveis, tudo bem? Olha só, é o caso, por exemplo, do IDH, que leva em consideração acesso à renda, saúde, educação. O coeficiente de Gini também tem uma metodologia melhor, que dá indicadores socioeconômicos um pouco mais parecidos com a realidade, certo? Bem, o Índice de Desenvolvimento Humano é um conceito elaborado pela ONU, tá, na década de 90, e seu objetivo é a obtenção de mais dados sobre o desenvolvimento social. Ele é medido numa escala de 0 até 1, e normalmente se dá dessa forma aqui, olha. Por exemplo, um país A aqui, 0,550,
País B, vou colocar aqui, 0,900. Tá bom? Quanto mais perto de 1 eu tiver, melhor é o IDH desse país. Ele vai ser mais desenvolvido, vamos colocar com esses termos. Quanto mais perto de 0, que é o caso desse aqui, 0,500, perdão, tá bom? Menos desenvolvido esse país vai ser. Então, quanto mais perto de 0 tiver o IDH do país, ele vai ter índice de desenvolvimento ruim. Quanto mais perto de 1 ele tiver, como é o caso do país B aqui, tá bom? Tá 0,900, quase 1 já, ele vai ter um índice de desenvolvimento melhor. Ele vai ser mais desenvolvido. Tudo bem? Bem, o cálculo do IDH ele leva em consideração a combinação de 3 aspectos. A renda, tá bom? A expectativa de vida, tá certo? E aí a gente inclui, por exemplo, o acesso à saúde. A expectativa de vida nada mais é do que o quanto se espera que uma pessoa viva ao nascer em um determinado país, tá certo? Tem países africanos que uma pessoa que nasce lá, a estimativa de vida dela é de 39, 40 anos, como é o caso de Serra Leoa. No Brasil, a gente já está aí na casa dos 70 anos, tá certo? Outro indicador, outro fator, que a gente leva em consideração para cálculo do IDH é a educação, e aí isso é aferido, medido através das taxas de alfabetização, da escolaridade e de número de pessoas matriculadas, tá bom? De matrículas efetuadas na realidade. Bem, chegamos ao coeficiente de Gini, tá? É um dado utilizado para medir o índice também de desigualdade, mas aqui o aspecto é mais a renda, tá certo? Então, o índice de Gini leva em consideração a renda. E aí, quais são os objetivos do coeficiente de Gini, ou índice de Gini? Analisar a correlação entre a população mais pobre e a mais rica, tá certo? Conforme os níveis de renda. Em termos matemáticos, esse coeficiente é medido também de 0 a 1, só que tem uma diferença, tá bom? Quanto mais perto de 1, ele é o oposto do IDH. Quanto mais perto de 1, maior vai ser a concentração de renda. Então, a realidade vai ser bem mais ruim nesse país. Quanto mais perto de 0 for o valor do coeficiente de Gini, ou índice de Gini, ele vai ter resultados melhores. Significa dizer que esse país é mais igualitário. Quanto mais próximo de 1, mais desigual é o país, conforme eu já disse. Quanto mais próximo de 0, melhor é a distribuição de renda do país. Chegamos aos tipos de violência, tá bom? E aqui eu destaco a violência física. Violência física é aquela que a gente sofre, né? E que o físico da gente acaba sentindo. Golpes, ferimentos, submissão. Temos a violência psicológica, que a gente tem aqui o que sofre é mais a questão emocional do que a física. Aí a gente cita ameaças, humilhações, intimidações. Temos também a violência sexual, e aí eu destaco para vocês o abuso, o assédio, o estupro, a exposição ou a nudez, tá bom? A prática de atos sexuais indesejados, que é quando a pessoa não consente à prática sexual, tá bom? O ato sexual, perdão. A violência econômica, que é a retenção de bens, o capital, o roubo, o furto. E a violência social, que é a que a gente vai destacar. E aí eu tenho aqui a discriminação e a segregação social, econômica, intolerância, dentre outros, que é que nós vamos abordar nesta aula, tá bom? Neste tópico da aula. A questão supracitada, né, que eu falei, essa questão da violência que nós vamos tratar, está ligada mais à questão socioeconômica e à privatização dos espaços públicos, que é uma forma de violência social. E, professor, o que é a privatização do espaço público? O que é o espaço público, perdão? O espaço público ele é entendido como aquele que é de uso comum, de posse de todos, que pode ser acessado livremente, tá? Por qualquer pessoa, sem custo. É um local que permite que você expresse a diversidade, o encontro de cidadãos, e manifestações cívicas. Quando ocorre a privatização desse espaço, a gente perde essa essência, a gente perde essas características do espaço público, tá certo? Quando a gente fala em privatização, significa dizer que as pessoas elas não vão ter o acesso livremente a esse espaço, elas não serão livres para acessar esses espaços, tá certo? Isso pode acontecer, turma, de forma explícita
com o cercamento de determinadas áreas, por exemplo, tá bom? Mas isso pode acontecer de forma implícita, que é quando não existe nenhuma placa, nenhum indicativo de que a gente não pode entrar ali, mas no fundo a gente sente que a gente não é bem-vindo ali. Então são diversas formas que a gente tem de fazer com que esse espaço ele não seja realmente um espaço público, tudo bem? Vamos continuar? Olha só, outro ponto importante é o que é a privatização do espaço público. Eu já pontuei para vocês a essência do que é a privatização do espaço público, tá? E significa torná-lo um espaço particular de interesse próprio para uso diferente daquele que é de interesse comum, tá bom? Então, quando a gente fala torná-lo particular, não necessariamente é que alguém vai comprar aquele espaço que é público e tomar para si, e tornar uma propriedade privada de uma pessoa física ou jurídica, por exemplo, tá bom? Esse espaço, ele, do ponto de vista teórico, ele pode continuar sendo público, mas do ponto de vista prático, existe um conjunto simbólico de comportamento das pessoas que frequentam ali que pode te manter distante desse espaço, certo? A gente vai dar continuidade agora, olha, destacando um ponto importante aqui, que é como isso acontece. Vamos lá? Olha só. Por exemplo, aqui a gente vê o calçamento, né, de uma rua. É a porta, a entrada de uma residência, provavelmente, ou de algum estabelecimento. E vocês observam que tem uma estrutura aqui, olha. Essas estruturas, normalmente pontiagudas ou boleadas, tá certo? Elas servem para manter que as pessoas que vivem ali não querem próximas. Por exemplo, os moradores de rua ou em condições de vulnerabilidade, tá certo? Então, essa é uma forma que a gente tem de tornar o espaço, de deixar o espaço que é público, né? As calçadas, embaixo do viaduto, por exemplo, torná-lo tirar o caráter público dele, tudo bem? Arquitetura e urbanismo excludente é o nome desse fenômeno aqui. E é uma estratégia de construção, desenho urbano e paisagismo que mantém pessoas indesejadas de uma parcela da população bem longe. Mantém pessoas que uma classe média, por exemplo, ou os mais ricos não querem ali, distante daquele espaço, tudo bem? Olha só. Outro ponto que eu destaco para vocês é sobre a administração das cidades e a importância do plano diretor, tá bom? Eu falei para vocês que a administração das cidades ou dos municípios não que sejam sinônimos, tá? Cidade, sítio urbano, município, área urbana, mais área rural, tá bom? Mas quando eu falar aqui de cidade, eu estou falando normalmente, querendo me referir ao município como um todo, tá certo? O município tem o poder executivo, o poder legislativo, tá bom? Esses poderes, os representantes desses poderes são eleitos para mandatos de 4 anos, tá certo? Para exercerem um cargo de 4 anos. E o poder legislativo, no caso dos municípios, é representado pela Câmara dos Vereadores, tá certo? E dentro das câmaras são elaboradas as leis do município, tá bom? Aquilo que compete, é claro, ao município. Já o Poder Executivo tem como chefe a figura do prefeito, tá bom? Nós temos a administração direta, por exemplo, todas as secretarias municipais, Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Infraestrutura, estão ligadas à administração direta do Poder Executivo, e as indiretas, autarquias, universidades, institutos, dentre outros. A gente viu também a importância, o Estatuto da Cidade. Vamos lá? Olha só, definição do Estatuto da Cidade. É uma tentativa de democratizar a gestão das cidades, tá bom? E democratizar a gestão, a forma como a cidade ela vai ser gerida, através da participação popular. Tá certo? E a gente pode destacar como forma de democratização da gestão do espaço das cidades, o chamado plano diretor, tá certo? Obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes, tudo bem? A gente vai ver que essa é a regra geral, a gente tem algumas exceções. Se a cidade estiver inserida numa região metropolitana, se a cidade for um polo de turismo, ou se ela estiver sob influência de uma
de impactos ambientais de algum empreendimento, mesmo que ela não tenha 20 mil habitantes, será obrigado também o plano diretor, tá bom? O plano diretor tem validade de 10 anos e há necessidade de atualizar depois de 10 anos, porque a cidade está em constante processo de mudança e de transformação. O Estatuto da Cidade, historicamente, ele surge a partir das reivindicações populares quanto ao direito de todos os cidadãos à cidade, tá bom? Se apresentaram com mais força a partir da elaboração da Constituição de 88, que é o período que a gente vai ter de redemocratização do nosso país, tá certo? De 1984, com o fim da ditadura militar, tá bom? Até o período em que a Constituição ela é elaborada e finalizada. Quem participa da construção do Estatuto da Cidade? Associações representantes da sociedade de uma forma geral, a gente viu os movimentos sociais aqui, entidades técnicas, que é a entidade que dá suporte, é o corpo que dá suporte àquilo que a sociedade coloca como demanda essencial, tá bom? E os grupos sociais de uma forma geral, tanto social, os grupos também voltados às questões ambientais, certo? A gente viu também o plano diretor, é um instrumento da política urbana, instituído pela Constituição de 88 também, certo? E ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A gente viu que o plano diretor de uma cidade é uma lei municipal, tá bom? Que é elaborada com a participação da Câmara e da sociedade civil de uma forma geral, isso é essencial, e ele tem o propósito de estabelecer, organizar o crescimento, o funcionamento e o planejamento territorial da cidade, tá certo? E orientar toda e qualquer política pública que a gente possa ter para o espaço da cidade. Serve para orientar a política de desenvolvimento, como eu falei, e ordenar a expansão urbana, o crescimento de uma cidade, tá bom? Definir também o que é prioridade dentro desse crescimento. E a gente tem o porquê é tão importante o plano diretor. Ele é importante porque tem os objetivos para o desenvolvimento urbano do município, tá certo? Ele é importante porque esses objetivos eles são construídos de forma democrática, tá bom? Então, e eles também representam os interesses de grupos diversos e a diversidade das cidades faz com que seja normal a existência de alguns conflitos no processo de elaboração e definição do que é prioritário dentro desse plano diretor, tá bom? O objetivo do plano diretor, orientar as ações do poder público, tá certo? Visando o interesse coletivo, garantir de forma mais justa os benefícios da cidade, que todo mundo tenha acesso a saneamento, saúde, educação, garantir o princípio da reforma urbana, o direito à cidade e a cidadania, tá? Gestão democrática da cidade também é outra pauta importante do plano diretor, certo?